Olá pessoal, vamos aqui agora com outro tema também importante que vai cair aí como um tema principal, que são crianças e adolescentes vitimizados, né? E nós estamos aí em um momento de grande repercussão sobre alguns temas que nos ganham à tona, que infelizmente ainda em 2017 a gente tem que lidar, como os vários casos aí, por exemplo, da violência sexual, e eu destaco a violência sexual como um dos piores problemas, né, ou das piores violações, porque como a gente vai poder perceber, dentro daquilo que existe sobre o entendimento de uma infância saudável, a dignidade sexual das crianças e adolescentes estão sendo expostas cada vez mais, né, por uma série de uma sociedade que alimenta esse tipo de violência a partir das redes, né, o que justificam isso, e uma característica nítida de gênero. E quando eu falo sobre nítida de gênero, é que as próprias pesquisas que comentam sobre a questão da violência sexual contra crianças e adolescentes, acabam colocando aí alguns depoimentos muito sérios de ainda colocar uma sexualidade na criança e na criança do gênero feminino ainda como o principal agente da provocação, e que o homem, né, como é esse ser álcero sexual, ele não teve o domínio porque a criança ela provocou. Então este adulto que deveria ter uma maior consciência daquilo que pode ou não ser feito acaba colocando aí a seu bel prazer aquilo que agiu por instinto, né? E aí a gente começa a perceber o quanto que é mais que necessário a gente trazer aí temas sobre as violências, diversas violências contra criança e adolescente, muito amparado por um adultocentrismo muito sério, né, onde o adulto se coloca enquanto detentor de saber, e essa criança, ela não é vista e não pode ser vista, porque ela já mente, né? A gente tem aí, por exemplo, o caso do menino Bernardo, que procurou tantas instituições para falar sobre o bem-estar dele, que estava sendo violado para isso, mas foi desacreditado, né, passando-se inclusive aí como uma pessoa mentirosa, ou típico da infância que é mentir, já que o adulto está 100% correto, né? Culminou aí numa morte trágica, né, extremamente violenta por adultos, né, em meio a um contexto aí precário de grandes fragilizações do seu vínculo, né, pessoal, até da sua rede que estava sendo exposta. E a gente vê, infelizmente, tantas notícias que recaem sobre a violência praticada contra as crianças e adolescentes, que até atentador a gente não mais se acha pasmo sobre isso, né, sabendo que a criança e o adolescente estão aí num local ainda de desenvolvimento e que precisam de um contexto familiar saudável, de um contexto também comunitário saudável, para que possa se desenvolver em todas as suas potencialidades, né? Então vamos aqui trazer esse tema, espero que vocês gostem, eu espero passar da melhor forma possível sobre esse tema das crianças e adolescentes vitimizados. A gente vai falar sobre muitas dos principais violências contra essas crianças e adolescentes que acontecem no Brasil. Vamos trazer um pouco de dados também sobre isso e vamos aqui abordar uma série histórica, além de contextualizar também com a bibliografia apresentada pelo próprio edital aí do TJ São Paulo, tudo bem? Então, de olho aqui no slide, a gente vai entender que a aula vai estar elaborando, né, alguns conceitos e alguns itens que vão perpassar desde uma história sobre a infância no Brasil. A gente vai entender especificamente a questão da violência sexual, uma vez que a própria bibliografia trabalha isso conosco, né, a Ferrari traz essa interpretação da gente problematizar a violência sexual, mas também não só essa. Então nós vamos falar um pouco sobre esses tipos de violência, né? Só que sempre destacando até para um maior entendimento da violência sexual, e vamos trazer dados, além de resolver aí algumas questões de concurso relacionado a esse tópico, tudo bem? Dando aqui entendimento sobre isso, vamos pensar que a história da cidadania de crianças e adolescentes perpassa, inclusive, a história cometida contra esse segmento. Por quê? Muito ressaltado sobre essa ideia, né, passada pelo Código de Menor, tanto no Código de Menor Melo Matos de 1927, como também o segundo Código de Menor aí de 1979, que coloca nessa perspectiva, né, dos adolescentes, das crianças, inclusive nessa perspectiva de classe, né, das crianças pobres como principal
segmento que causa então um problema, que é patamar da desordem, né? E nós temos aí uma série de violências justificadas pelo próprio Estado, retirando inclusive no início do século passado esse debate sobre o tratamento do segmento infanto-juvenil, um debate dentro das políticas públicas para colocar e transportar esse debate para um caso de polícia, né? Então, muitas dessas violências, dessas violações, eram casos da polícia intervir, né, contra, geralmente, essa criança e adolescente, e se fosse ainda pobre, era maior esse tipo de perseguição, né, esse tipo de punição, do que, de fato, trazer aí uma discussão de cuidado, inclusive na prevenção da ocorrência das violações de direitos desse segmento. A violência praticada contra crianças e adolescentes no Brasil tem profundas raízes, tanto no seu conteúdo histórico, político, econômico e cultural, e como eu já disse, ressalta aí essa categoria de classe, muito forte, infelizmente, né, para aquelas crianças em que estão em classes, pertencem a classes sociais que não são empobrecidas, ela tem o direito a uma infância, que seria uma infância, né, de grande forma, que deveria ser socializado. Também não quero aqui ressaltar que apenas as violações de direitos acontecem em famílias, né, empobrecidas. Não, a violação de direitos ele é transversal. Só que existe uma série de proteções que sobre esse patamar de classe, né, de classe social, a gente consegue ver alguns regimes de proteção maior, né? E aí, ressaltando o nosso olhar, o nosso cuidado para todas as classes sociais, mas sabendo aí que esse índice de vulnerabilidade ou mesmo de risco social, ele pertence e deve ser olhado também com uma justa causa para as famílias empobrecidas. Segundo Faleiros, eu trago aqui o nosso querido professor Faleiros, ele foi citado, inclusive, nesse documento maravilhoso que é o MEC, que eu deixei aí na nossa bibliografia como material complementar dos estudos. A violência não deve ser entendida como ato isolado ou psicologizado pelo descontrole, pela doença, pela patologia, mas como desencadeador de relações que envolvem cultura, o imaginário, as normas, o processo civilizatório de um povo. E é só pensar em como que a gente também foi educado. Grande parte dos nossos pais, aí trabalhando com essa perspectiva da intergeracionalidade, da convivência entre as gerações, nos educaram, né, a partir inclusive de pequenas ações violentas, né? De bater na gente, né? De nos repreender. E hoje a gente está vivenciando uma cultura que ela inibe mais esse processo, né? E coloca cada vez mais o patamar na educação. Agora, isso é fácil ainda trabalhar com esse processo, com esse projeto societário, né? De não bater, de repreender menos, mas ter também autoridade? Não, ainda é bem difícil, né? A gente não tem ainda uma cultura política de trabalhar esse tipo de autoridade que seja sem ser a do medo, né? A autoridade é aquela que eu ganho sem ser que a pessoa tenha medo de mim, né? Mas sim que tenha o respeito, que entenda o que eu falo, que siga a partir disso. E a gente sabe que nesse processo da socialização infantil tem também esses ditames, né? Essa questão de você tentar disciplinar sem bater, né? Mas algumas das violações chegam a não bater, mas também a violentar essa criança no seu processo de socialização, né? A gente vê os casos de espancamento, os casos de amarrar uma criança no pé de uma cama, né? Ou de trancafiar essa criança dentro de um quarto escuro porque chora demais, ou das diversas crianças que são aí abandonadas em latas de lixo, né? Ou são abandonadas simplesmente porque dão muito trabalho ou porque não queriam, então, né? Ou ser pai ou ser mãe, mas uma desresponsabilização muito alta. Enfim, falar sobre violência contra criança e adolescente também requer tirar o olhar, né? Tirar um pouco do olhar da segurança pública e colocar também na esfera da saúde pública, né? Fazer esse giro, trabalhar muito mais na esfera da educação, da saúde pública, que também vai facilitar nesse entendimento sobre as violências e as violações e a mudança, né, que depende disso. Na leitura de Ferrari, as relações presentes na sociedade são desiguais e reforça o patamar da superioridade das relações violentas, né? Então Ferrari traz esse tipo de paradigma ao colocar que essas relações desiguais elas justificam a violência por já serem desiguais. Então são violentas por já serem desiguais. Se são desiguais, geram por si a violência. Por exemplo, adulto a criança, há questões de gênero, né? O homem contra a mulher.
E aí a gente vê como que nós somos socializados para entender esse tipo de violência. São relações de classes sociais que expressam uma relação de poder e também de dominação. Então ela justifica que esse processo de violência traz também a partir dessas desigualdades que são relações de poder. Relações de classe geram violência, violência inclusive entre os indivíduos, violência simbólica e também concreta, cenário do ambiente doméstico, né? Então essas relações de classe culminam numa violência, culminam também na violência entre os indivíduos, né? Vamos pensar aí, vocês já devem ter visto isso ao decorrer da Lei Maria da Penha, né, dos estudos com a professora Núbia, ou também de estudos paralelos, que a relação da violência doméstica tem uma violência doméstica muito simbólica, que é inclusive a violência econômica, né? Eu sou um provedor da casa, então pelo fato de eu ter dinheiro, eu tenho mais poder, e isso justifica a minha violência contra os meus entes familiares, inclusive contra a própria mulher, né? Esse tipo de justificativa também é dado com as crianças, né? Uma vez que a gente está nesse processo de educação e fala, olha, se eu pago tudo, você vai ter que funcionar conforme funciona a minha casa, então você vai ter que seguir aquilo que eu sigo, só que tem pessoas que passam dessa orientação e começam por uma questão de agressão, né? Ou de menosprezá-las sobre isso. E aí vai na contramão do desenvolvimento saudável. Lógico, não existe aí uma fórmula mágica de como ser bons pais, boas mães, e enfim, vamos atrelar isso a outro processo. A gente está vivenciando dentro disso um apogeu do trabalho, né? Por mais que exista aí a tecnologia para nos dar a falsa impressão que trabalhamos menos, mas talvez a gente trabalhe muito mais do que os nossos pais trabalhavam aí nos anos 70 e 80, né? Eu consigo trabalhar a partir do meu smartphone, eu consigo trabalhar com a internet, eu consigo trabalhar em todo local, e é um trabalho não pago, né? Não pago isso, mas eu consigo trabalhar. De qualquer forma, a gente está falando de uma realidade, de uma cultura de trabalho que vai culminar no maior estresse ou no maior exploração da classe trabalhadora, né? E isso também vai culminar uma atmosfera também de maior estresse, de maior nervosismo, que culmina também aí na ocorrência de alguns tipos de violência, tá? No caso, ela traz aqui a violência no ambiente doméstico, que fala, por exemplo, da violência de gênero, contra o idoso, contra a criança e adolescente, contra os homossexuais, enfim, essa discussão das classes, eu trago também para a gente tecer aí uma série de entendimentos sobre esse mundo do trabalho moderno, que também culmina aí numa atmosfera diferenciada. Com relação à violência contra a criança e adolescente, a violência é utilizada pelo abusador como uma expressão de sua dominação, da sua superioridade, negando que aqueles sujeitos possuem direitos iguais aos demais, inclusive por estarem em desenvolvimento devem ser protegidos, né? Então, trazendo aí uma perspectiva da violência contra a criança e adolescente, fala sobre esse perfil do possível abusador, né? Que é uma expressão também de dominação, de sua superioridade, negando que aqueles sujeitos possam ter direitos iguais aos demais. Então, ele se coloca num patamar, e o próprio Ferrari faz essa leitura, de ser um abusador que justifica, então, a sua própria violência contra isso. E no que justifica a sua própria violência, ele traz aí características cada vez mais violentas de como educar e de como corrigir aqueles que são subordinados ao seu poder. O abusador nega o respeito deste segmento em possuir liberdade e de ter dignidade à vida, né? Se a gente pensa aí, por exemplo, no abuso, né? Na questão da violência sexual, esse abusador se coloca num patamar tão alto de poder, e isso também é uma leitura de Ferrari, que ela acha que a criança é um objeto, né? E aí eu trago para discussão essa classificação entre objetificar a infância, né? Enfim, eu não vejo um ser humano, eu vejo ali um objeto que vai satisfazer minhas necessidades sexuais, o que isso é extremamente atentatório, como também se coloca num patamar de abjeto, né? Que nem se vê como objeto. Aquela criança ali, ela não é tida mais como nada, né? E aí entra num processo de extrema crueldade, né? De não ver nem aquilo ali como uma pessoa, como um objeto. Então você vê o quanto que de fato é precário quando a gente fala sobre esse patamar de maior fragilidade nesse cenário da correlação de forças que é necessário situar para a gente estar falando sobre crianças e adolescentes vitimizados. Então essa infância é objetificada. Trago aqui também como forma de complementar essa noção de objetificação e transforma as relações em relações abusivas. Relações extremamente, né, a favor de quem domina, né, contra o elo mais fraco, que é aquele que está sendo dominado. E a própria autora já traz que isso significa um trauma na vida dessa criança e desse adolescente, né? Um trauma tão significativo que a sua superação depende de muito tempo, de acompanhamento extensivo, mas traz um trauma, marca
isso na vida dessa criança, desse adolescente, e faz com que de fato aí não tenha o devido desenvolvimento como deveria ter, né? É mais difícil esse desenvolvimento. Bem, o livro de Ferrari ele traz aqui alguns conceitos que eu acho extremamente importante. Primeiro, ele traz essa visão histórica sobre infância e adolescência, que a gente já começou a tratar. Aqui, essa visão de adolescência situada no marco histórico, político e cultural, de como a infância foi tratada. Perpassa o desenho de um cenário sobre a violência contra a criança e adolescente, e aí fala dos vários ambientes institucionais onde isso acontece, como, por exemplo, as violências na escola, dentro da escola, na família, e vai debater a sexualidade e a vivência das violências, né? Sabendo que aqui ela atrela uma concepção muito relacionada à linha de gênero, né? Traz aqui essa linha do entendimento de gênero para começar a discutir nessas relações de sexualidade das violências. Há também, se o primeiro é uma visão histórica, traz então a perspectiva desse cenário, fala também da importância da intervenção, que aí ela fala do tratamento, da prevenção e da pesquisa. Para isso, ela começa a destacar o abuso sexual, por isso que eu também coloquei aqui dados sobre a violência sexual, a realização de oficinas, como oficinas temáticas para trabalhar a superação dessa violência, o poder da rede em se articular para responder e proteger essa violência, e o cenário dos abrigos e da creche, tanto no combate ao trabalho à violência intrafamiliar, como também um patamar aí, né, de prevenir a isso, não só no patamar do enfrentamento, mas também da própria prevenção. Olha o que é que Minayo fala sobre isso. A violência contra crianças e adolescentes é todo ato ou omissão cometido pelos pais, parentes, outras pessoas e instituições capazes de causar dano físico, sexual ou psicológico à vítima. Implica, de um lado, uma transgressão do poder, dever de proteção, ou seja, o adulto ele transgride esse poder que deveria ser dele, de proteção, né? E da sociedade em geral, e do outro numa coisificação da infância. E a própria Ferrari traz isso quando fala da objetificação do corpo infantil, né? Isso é uma negação do direito que crianças e adolescentes têm de serem tratados como sujeitos e pessoas em condições especiais de crescimento e desenvolvimento. Então, de fato, essa violência contra a criança e adolescente lima, né, esse desenvolvimento muito maior que é voltado para a criança e o adolescente dentro desse patamar natural que deveria ser naturalizado de uma infância e adolescência saudável. Trago também, para a gente entender esses conceitos, a noção do adultocentrismo e da correlação de forças, já que isso situa esse local, né? O adultocentrismo, basicamente, é essa preponderância, né, do adulto sobre a criança, e traz isso numa perspectiva de uma lógica de força, né? Então, esse adulto ele tem, naturalmente, uma força maior dentro dessa correlação de força. Então, a criança é submetida a um patamar de vulnerabilidade instalada pelo próprio desenvolvimento físico, né, biopsico dele, né? A criança ela vai depender mais do adulto. E, ao decorrer da vida, né, a gente vai vendo aí essa mudança nessa relação, mas ainda tem essa preponderância sobre todos e todas aqueles que são crianças ainda e aqueles adultos. Há uma defesa, um exercício de uma pedagogia perversa de submissão da criança e adolescente ao poder autoritário, arbitrário e violento dos adultos, né? E aí se justifica. Quando a gente vê aquelas cenas de agressões, por exemplo, de babás que são filmadas, né, no ambiente doméstico, em que pegam uma criança, né, muitas vezes pelo pezinho ou pela perninha, batem, e um bebezinho só sabe chorar, né, nem sair do local sabe direito. Se a gente pega aí o desenvolvimento de uma criança, de um bebê de uns 7 meses, 8 meses, né, não sabe, só sabe chorar. A única defesa dela é o choro. E mesmo assim nós vemos aí um adulto que, tudo bem, a gente pode até colocar aqui outros níveis de compreensão, tá aí estressado, estressada, enfim, só que nada justifica esse ato de covardia contra a criança, que não tem mínima noção de como se defender, né? A não ser através do choro. Então, isso a gente está falando da violência física, que também não podemos dilacerar a violência, falar agora é só física, agora é só psicológica, né? A gente vê esses patamares da violência, ao que marca, né? A violência física marca o corpo, mas marca também a mente, a vivência daquele sujeito, e quando o sujeito que tem sua subjetividade vai viver essa relação de uma maneira ali, né? Interpretar essa relação de uma maneira muito própria, que vai marcar
durante essas diversas fases do desenvolvimento. De qualquer forma, o adultocentrismo ele se coloca enquanto patamar de poder nessa correlação de forças aí, que é uma correlação de forças fragmentada, né, onde o indivíduo de fato, o adulto de fato tem mais força do que uma criança. A violência de qualquer tipo contra criança e adolescente é uma relação de poder da qual são presentes e se confrontam autores e forças com pesos e poderes desiguais de conhecimento, de força, de autoridade, experiência, de maturidade, estratégia de recursos. Nada mais é do que aqui a gente já debateu sobre esse patamar tão diferente aí que é o adulto e a criança. Bem, de acordo com a Constituição Federal de 88, né, e aí especificando dos princípios de proteção integral dos direitos da criança e adolescente, ele traz o princípio também da absoluta prioridade, né, como um patamar de proteção a essa criança e adolescente. O artigo 227, lá no seu parágrafo 4º, ele fala de forma explícita, né, que a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual de crianças e adolescentes, trazendo aí a exploração sexual um ar e um caminho como um principal violência que deve ser combatida. O que traz o Estatuto e que a gente já viu ao decorrer de toda a nossa graduação e para aqueles que já militam e para aquelas que já militam na área da infância e adolescência sabem muito bem que toda criança e adolescentes, eles são protegidos e são vistos, né? Primeiro, como detentores de direitos, né? Então eles são sujeitos de direitos, independente da classe social a que se representa. O Estatuto ele é universal nesse sentido. São detentores de proteção integral, né? E deve ser protegidos integralmente em todos os seus contextos para que de fato seja preservado aí uma infância mais saudável, e eles também são absoluta prioridade. Eles têm essa noção de absoluta prioridade. O artigo 5º revela que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão, punindo na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão dos seus direitos fundamentais. Então, de fato, ele traz aí uma série de questões que materializam essa violência, né? Negligência, discriminação, exploração, violência, abuso, né? Crueldade e opressão, ora articulada para a criança e adolescente. Bem, na política de atendimento do próprio ECA, coloca que são linhas, né, da política de atendimento das instituições, no artigo 87, o inciso 3º informa: serviços especiais de prevenção e atendimento médico, psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Então traz aí uma política de atendimento muito nítida, numa linha desses serviços, essas políticas de prevenção e atendimento, tanto médico quanto psicossocial, de combate, né, às vítimas, seja ela de negligência, de maus tratos, de opressão, de crueldade, de exploração e de abuso contra esse segmento. Ainda fala que são medidas aplicáveis, as medidas protetivas aplicáveis nesse tipo de cenário. Está lá no artigo 101, parágrafo 2º. Sem prejuízo de tomada de medidas emergenciais, que é aquela que, enfim, a violência não para, né? Não pode, a gente vê aí a importância dos plantões institucionais, né? O quanto que é importante um conselho ter lá cada vez mais munido de uma rede, né? E também de um exercício da atuação de forma muito melhor. Sem prejuízo de tomada de medidas emergenciais, que a violência não aguarda aí o horário comercial, ela acontece a todo momento, o que é muito terrível, né? Pensar que agora uma criança está sendo, inclusive, violentada, passando por um patamar de negligência muito alta. Medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência e abuso sexual e das providências que alude o artigo 130 do ECA, o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar, e de competência exclusiva da autoridade judiciária, e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tem legítimo interesse, de procedimento judicial contencioso, no qual se garanta aos pais ou responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. E aí, de fato, né, uma das principais violências, e é o que mais atenta, é quanto a violência doméstica, ela é intrafamiliar. Nesse patamar de ter uma violência intrafamiliar, é a família também o principal local, né, onde não se tem a proteção. Então transforma-se esse patamar da família, enquanto uma família que deveria proteger, para uma família que vulnerabiliza e que vitimiza essa criança, né? A família tem esse papel, esse cenário também contraditório. Quando não está protegendo, se violada ainda é pior, porque também tem envolvimento aí afetivo da criança e do adolescente com relação aos seus entes familiares,
né? A gente também não pode negligenciar isso. O artigo 130 fala que, verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual imposto pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, com medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. Então, o artigo 130 já fala, né, enquanto o artigo anterior fala sobre a acolhida dessa criança e desse adolescente, o artigo 130 fala que, após instaurados, né, toda a verificação junto com a autoridade judiciária, ele pode determinar, como uma medida cautelar, ou seja, aquele que promoveu uma cautela com essa situação, o afastamento desse agressor da moradia. Quem sai deve ser o agressor, né? Depois disso. Parágrafo único. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessita a criança ou adolescente dependente desse agressor. Então, se esse agressor for visto que é de fato dentro da família, que ele também se responsabilize pelos cuidados, né? Só que esse contato aí com ela, de fato, vai ser um contato mais ponderável. 240, o artigo 240 do ECA também traz algo específico sobre a violência sexual que nos chama a atenção ao decorrer de todo o nosso debate para a aula de hoje. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes, de acordo com o parágrafo 1º, incorre nas mesmas penas quem agencia, facilita, recruta, coage ou de qualquer modo intermedia ou a participação de crianças e adolescentes nas cenas referidas nesse caput desse artigo, ou ainda com quem esses contracenam. Então, de fato, já está falando aqui, trazendo a interlocução da violência sexual da internet, gente, né? E a gente está em um momento de uma sociedade extremamente, né, do visual, onde a internet se transformou num mundo de sociabilidade de questões positivas, né, como por exemplo um aprendizado. Eu tenho muito mais acesso a pessoas, ao que está acontecendo no mundo, por exemplo, hoje em dia, do que eu teria, sei lá, 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Porém, também facilita uma série de violências ou de violações, como por exemplo a questão da pornografia, né? E essa pornografia voltado para um sujeito que é a criança, né, ou adolescente. No meio desse processo, o quanto que é peculiar, o quanto também é negativo a presença desse tipo de cenário que é extremamente violador, né, a qualquer perspectiva dessa criança, desse adolescente. O artigo 241. Vender ou expor à venda fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. Então nós temos aqui a venda ou a exposição à venda, como também nós temos aqui a própria ação, né, de produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar, registrar, ou agenciar, ou facilitar, ou recrutar, ou coagir, né, ou intermediar a participação das crianças e adolescentes nesse tipo de cenário que é a venda explícita, né, do corpo das crianças de uma forma mais comercial e plural, né? Trago, agencio, reproduzo isso numa esfera estritamente atentatória a essa criança e esse adolescente, e aí eu produzo e agencio um cenário que aí a gente entende, né, da exploração sexual, que de fato é um comércio. Infelizmente, tem comércio sobre isso. E se há comércio é porque há demanda, né? Então, esse entender a violência sexual também nesse patamar do comércio e da demanda, e aí eu estou falando da exploração sexual, que também encaixa na violência sexual, né? Entender isso é também entender que isso movimenta, né, uma linha do comércio muito atentador, que é do caso aí da exploração sexual de crianças e adolescentes. Tudo bem, gente? Vou parar por aqui, daqui a pouco eu volto dando continuidade no tema, tá? Tchau, tchau.